Cristo Jesus para convosco. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar. Amém? Quero externar aqui a minha alegria, irmãos. Amém? E estar sendo honrado em fazer parte desse momento tão lindo no aniversário da nossa igreja. Amém? O 9º aniversário. Mostro aqui minha gratidão ao pastor Wellington, a liderança, aos irmãos da igreja. Amém? Nos sentimos amados nessa casa do Senhor, nessa casa de oração. Amém? E sabemos da responsabilidade que é. O pastor Wellington Mauro esteve aqui conosco ontem à noite e veio um manjar do céu. Amém? Bênção do Senhor sobre nossas vidas, uma mensagem linda, quanta edificação da igreja do Senhor. Cheguei em casa alegre por dentro e clamando e orando ao Senhor para que hoje aqui pela manhã a gente estivesse juntos como estamos para a glória de Deus. Amém? O pastor Wellington já leu o tema do aniversário da igreja, que é gratidão, no texto do primeiro livro das Crônicas, 16:34. E nós vamos falar exatamente sobre isso, irmãos. Gratidão. Amém? Vamos falar um pouco. Eu creio, irmãos, que Deus ele nos edifica com a palavra. Eu creio muito nisso. Quem crê junto comigo aí? Eu creio muito. A palavra de Deus ela vem e edifica. Ela traz força onde não tinha força. Ela dá ânimo onde não tinha ânimo. Ela traz vigor aonde não tinha vigor. Ela traz saúde aonde não tinha saúde. Essa é a palavra de Deus, irmão. Duas coisas me motivam e me fazem andar em passos largos na direção da morada com Deus. A primeira é a palavra de Deus, sim. Mas a segunda são quando homens e mulheres de Deus como vocês falam uma palavra vinda do trono da glória para mim. E se você não imagina o quanto isso é importante, irmãos, muitas vezes a gente se esquece de princípios tão básicos como agradecimento a Deus. Agradecer ao Senhor é um tipo de gratidão. Amém? Não podemos, irmãos, só valorizar alguma coisa em nossas vidas quando a gente se vê sem. Chorei aqui na sexta-feira. O diácono Adriano deu o testemunho dele aqui de um problema de saúde que ele teve nos olhos. A irmã Peusa está fazendo tratamento ali, que Deus a abençoe. E mexeu muito comigo, porque é assim. Precisamos valorizar, precisamos dar graças a Deus todos os dias, irmãos. Todos os dias. Amém? A palavra gratidão no dicionário, no dicionário comum que você tem na sua casa, o dicionário Aurélio, a Academia Brasileira de Letras, ela disponibilizou online um site de pesquisa e de busca, e isso é muito bom. Ali estão os homens e mulheres mais pensantes do nosso país no que diz respeito à língua portuguesa. Amém? Eu achei maravilhoso. Então, gratidão, segundo o dicionário, é sentimento de lembrança e agradecimento por um benefício recebido. Fale assim: eu me lembro. Levante sua mão para o céu. Fale assim: eu me lembro e sou agradecido por um benefício que eu recebi. Pode abaixar sua mão. Isso é bom. Isso é maravilhoso, tá? A palavra gratidão, a raiz dela vem do latim, tá? Uma palavra chamada gratitudo, que carrega o sentido de sentir-se agradecido. Alguém que tem gratidão pelas coisas, ele tem a qualidade de ser grato. Amém? Uma qualidade dos que têm gratidão. No judaísmo, irmãos, lá em Israel, a gratidão é expressa por meio de, fala assim, orações, bênçãos diárias e conexão com Deus. Olha que maravilha, irmãos. Como é que o povo de Deus vive na terra em gratidão a Deus? Fazendo orações, agradecendo as bênçãos diárias e reforçando essa comunhão com Deus e
com a comunidade. Não podemos esquecer disso. Amém? Comunhão com Deus, mas comunhão também com a comunidade. Aqui não é só a comunidade cristã restaurando vidas não, viu, pastor? É comunidade como um todo. Comunidade como os moradores da cidade de Bom Jesus da Lapa, os moradores do município. Amém? Em gratidão a Deus precisamos buscar conexão com essas pessoas. Nos Estados Unidos, irmãos, acontece algo lindo. É o dia de ação de graças, tá? No meu inglês baianês aqui, tá? É Thanksgiving, né? Thanksgiving Day, é o dia de ação de graças. É uma celebração tradicional associada aos Estados Unidos e ao Canadá. E isso acontece desde 1621. Lá no século 17 eles já tinham esse um dia no ano que é o culto de ação de graças, o dia de ação de graças. Amém? Eles realizam um banquete para agradecer a Deus, porque são bem-sucedidos. Quantos vão agradecer a Deus aqui por ser bem-sucedidos? Quantos vão ter essa gratidão pelo Senhor, irmãos? É maravilhoso. No Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, havia as festas tradicionais de Israel. Amém? Das quais 3 são mais conhecidas. Vale assim Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Amém? As 2 primeiras no primeiro semestre e a Festa dos Tabernáculos sempre no nosso calendário ocidental aqui no segundo semestre. Amém? Havia a Festa dos Tabernáculos ou Festa da Colheita, em que o povo de Israel celebrava a colheita e agradecia a Deus pela abundância. Então perceba, milhares de anos atrás já tinha esse culto de gratidão lá em Israel, chamado Festa dos Tabernáculos. Milênios se passaram. No século 17, nossos irmãos que são cristãos evangélicos lá nos Estados Unidos, né, reavivaram isso com um culto que eles chamam culto de ação de graças. Imediatamente depois do dia do culto de ação de graças nos Estados Unidos, acontece uma promoção no país inteiro. Essa promoção é tão famosa que ela foi exportada para outros países. Quem já comprou na Black Friday aí? Quem já comprou na Black Friday, né? Aquela promoção que tem fim de ano, Black Friday, tudo vai baixar o preço. Tem a ver com o dia do culto de ação de graças lá nos Estados Unidos. Amém, meus irmãos? Então percebamos que essa gratidão a Deus é algo maravilhoso. Em Lucas 17, do 11 ao 19, Jesus enfatizou a importância da gratidão quando ele repreendeu aqueles 9 leprosos que foram curados, mas não voltaram para agradecer. Apenas um voltou para agradecer. E o funil, irmãos, vai se apertando. O funil ele começa largo em cima, depois ele vai fechando e vai afunilando. E aqui agora chegou a hora. Paulo exorta aos cristãos a darem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para eles. O texto que eu li no início: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu começo a mensagem com uma reflexão. Pense aí na sua casa, na sua família, nos seus amigos, nos seus irmãos em Cristo aqui, e pense se amanhã, segunda-feira, só permanecesse na sua vida o que você agradeceu a Deus durante o mês de maio. Hoje é dia 25, não é isso? 25. Se amanhã só permanecesse em sua vida as coisas que você agradeceu a Deus do dia 1º de maio até o dia 25 de maio, o que restaria na sua vida? Faça uma reflexão sincera. Você não precisa me responder nada. Você não precisa me responder nada. Mas faça uma reflexão aí dentro de você.
De 1 a 25 de maio, você agradeceu a Deus pela casa que você tem. De 1 a 25 de maio, você agradeceu a Deus pelos seus filhos. De 1 a 25 de maio, você agradeceu pelo seu esposo ou esposa. De 1 a 25 de maio, você agradeceu por essa igreja aqui. De 1 a 25 de maio, você agradeceu pelos seus irmãos em Cristo. De 1 a 25 de maio, você agradeceu pelos seus pastores. De 1 a 25 de maio, você agradeceu pela tua saúde. Pense. Não podemos cair em gratidão, irmão. Eu fui muito justo que eu dei 25 dias. Quando eu li a reflexão na internet, o autor da reflexão, pelo menos o que eu vi, ele só deu um dia. Ele disse: se você agradeceu ontem, se só você agradeceu ontem e permanecesse amanhã, eu dei aqui mais 25 dias. Multipliquei por 25. 25 vezes mais. Porque muitas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus por algo poderoso, necessário, essencial, como saúde, por exemplo. Você precisa acordar todos os dias e agradecer a Deus pela tua saúde. Pessoas que passaram por um tratamento nos olhos, como o Diácono Adriano, como a irmã Cleusa, que Deus os abençoe, e outros tipos de tratamento. O meu Wesley teve na UPA essa semana. Uma tosse em casa, parecia ser algo simples, e foi se agravando, e a gente percebeu que tinha algo de errado, correndo na unidade de pronto atendimento. Quando chega lá, irmão, a saturação dele despencou, estava em 93. O normal é de 95 a 99. E nessas horas, irmãos, você sai da plateia e vem para o palco. Você vem para o meio do picadeiro. Porque quando eu estou orando pela irmã Cleusa lá em casa, é ela que está passando pela situação, não sou eu. Quando eu oro pelo Diácono Adriano, é ele. Quando oramos aqui pela irmã Risete, foi ela que passou pela dificuldade, não fomos nós. Você só sabe quando bate na tua porta, ou na tua vida, ou na vida de um filho seu. Você sente na pele. Tem irmãos aqui que nos amam tanto, irmãos. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. E ficaram mandando mensagem o tempo inteiro, irmãos, super preocupados. Aquilo que eu falo para vocês, que é importante uma palavra de alguém que buscou do Espírito Santo na hora de falar uma palavra, ouça bem isso. Glória a Deus. Eu olhei nos olhos dele, lá dentro da UPA. Falei: filho, a gente fala sobre fé, sobre superação, em nome de Deus, sobre vencer falta de saúde, vencer dificuldade na vida dos outros. E olhei nos olhos dele e falei: agora é a sua hora. Permaneça sua fé firme no Senhor, firme no Senhor. Porque a médica ficou assustada quando viu o raio-x dele. No dia seguinte, ela ficou assustada de novo, porque Jesus foi tão poderoso que a saturação voltou para 99. Pode aplaudir o nome de Jesus. As orações, irmãos, de uma palavra, as orações de uma palavra de alguém cheio de Deus, irmão. Primeira providência minha, um mandamento de falar. Peguei o celular da minha esposa, entrei em contato com as intercessoras aqui da igreja e pedi oração. Primeira atitude. Pedi oração para meus parentes em Barreiras. Pedi oração para as intercessoras aqui da igreja. Algumas pessoas não sabem, irmãos, elas não têm noção de o que é pessoas se reunirem para orar ao Senhor em nome de uma comunidade cristã inteira, irmão. Essa coluna aqui é do prédio. Essas mulheres orando é uma das colunas do mundo espiritual para essa obra. Para você estar de pé, para mim estar de pé, para o pastor estar de pé, para todos nós aqui estarmos de pé. Valorize. Intercessão, não deixe, minhas irmãs, que nada tire o foco de vocês. É um trabalho nobre e importante que Deus deu para vocês. Vieram aqui na quinta-feira, vocês têm um foco, é a oração e intercessão. Não deixe as novidades da vida, os lazeres tomar esse tempo de vocês, porque é precioso e poderoso. Pessoas são curadas, que a médica tomou 2 sustos. Um quando viu a saturação 93 à noite, e outro susto quando foi ver ele no dia seguinte, depois de ter dormido e tomado a medicação. Mas eu sei que não foi só a medicação, não, foi Deus. Foi Deus. Está
está sendo tratado em casa, tomando antibiótico, tomando xarope, foi medicado. Não pare de orar pela vida do irmão Wesley. A gente está junto nessa daí. Como a gente tem orado também por todos os propósitos que as irmãs colocam lá no grupo das intercessoras, a gente dobra o joelho e ora, irmãos, e milagres acontecem. Não esqueçam disso. Em 9 anos aqui, irmãos, em 9 anos, eu não estava aqui nesses 9 anos, mas o Espírito Santo estava aqui, crendo nisso, diz glória a Deus. O Espírito Santo estava. E o Espírito Santo viu tudo que o Senhor passou, pastor, nesses 9 anos. O Espírito Santo viu tudo, pastor, que o Senhor passou aqui em 9 anos. Viu tudo que o Senhor passou aqui, pastor Gilson, 9 anos. Viu tudo que a senhora passou aqui. Quem mais é pioneiro? Levanta a mão, quem tem 9 anos aqui, está desde a fundação. Irmã Lúcia, irmã Noélia, irmã Márcia, irmã Marisa, irmão Lucas, está desde, já tem 9 anos, tem filho? Olha, Deus é forte, viu? Vai ser forte. Na construção ontem, eu estava ali do lado do discípulo do seu irmão Lucas. Ele disse assim para mim, pastor Marivon, algumas ferramentas, eu creio, que surgiram como um improviso. Ele olhava para o rastelo. Alguém pode ter pensado que precisava puxar só folhas e fez uma ferramenta parecida com essa, e daí surgiu o rastelo. Ou ainda, alguém tentou cortar uma árvore, pegou um maço bem afiado, amarrou em um pedaço de madeira, pulou na árvore e viu que cortava. Daí surgiu o machado. Irmãos, igreja evangélica forma homens. Eu não estou falando homem no sentido só de sexo masculino. Homens no sentido de humanidade, mulheres de integridade, homens íntegros, mulheres de caráter, homens de caráter. Quando um garoto desse vai numa construção como essa, ele está entendendo a importância que é a obra de Deus. Aleluia. Pense. É algo maravilhoso passar de pai para filho, de pai para filho. E tem um trecho, irmão, nas Sagradas Escrituras, nos Salmos, que encanta todo pregador da palavra de Deus. O pastor Web já ministrou vários deles aqui. E quando eu estou aqui, eu também. O pastor Jair, irmã Marisa já ministrou. Vários irmãos aqui já ministraram sobre um desses 15 salmos, que são chamados de salmos de peregrinação. Amém? Salmos de peregrinação. Por que salmos de peregrinação? Porque você não é dessa terra. E quem não é dessa terra diz glória a Deus. Você está aqui de passagem. Você está aqui de passagem. Aqui não é seu lugar. Tem uma pátria melhor. Quem vai para essa pátria melhor? Tem uma pátria melhor, providenciada por Deus. Porém, irmãos, esses salmos da peregrinação, você vai ver vários pregadores ministrando sobre esses salmos de inúmeras maneiras. E uma delas, eu queria que você... Eu gosto muito de fazer isso, irmãos, porque você entra na mensagem junto comigo, amém? Eu gosto muito de fazer isso. Você entra na mensagem junto comigo. Então, o que eram os salmos de peregrinação? O povo de Deus, eles se reuniam 3 vezes por ano. Eu citei aqui, por exemplo, a festa dos tabernáculos. E nesses 3 períodos anuais, irmãos, eles começavam a sair de suas cidades. E eu vou trazer o contexto da região aqui para você entender melhor. Suponha, que o templo do Senhor, o templo de Salomão, fica ali em Santa Maria da Vitória. E aí os irmãos de Paratinga reuniam todo mundo a pé, vinha aqui para Lapa. Daqui a gente saía e encontrava os irmãos de Serra do Ramalho lá no trevo. E depois os irmãos de Sítio do Mato vinha e encontrava a gente aí na BA, que vai para Santa Maria da Vitória. Os irmãos de Riacho Santana também vinham aqui para Lapa. E todo mundo, todas as cidades, esse povo reunido, andando na direção do Monte Sião, da casa de Deus. E lá vai os irmãos andando. E eles não somente andavam, mas eles tinham uma consciência com eles. O Mar Morto
está a 300 metros abaixo do nível do mar. Fale assim, 300 metros abaixo do nível do mar. O Monte Sião, aproximadamente 700 metros acima do nível do mar. Fale assim, 700 metros acima do nível do mar. Agora raciocínio, 300 mais 700 vai dar mais ou menos 1000. Aproximadamente 1 quilômetro era o tamanho da subida, da ladeira que eles pegavam entre o seu local de origem até chegar na casa de Deus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Você que está na terra, mas está andando na direção do alto. Fale assim, eu estou andando na direção do alto. Quantos estão andando na direção do alto e vai dando glória a Deus e aleluia? Quantos estão andando na direção do alto e vai começando a dizer glória a Deus? Vai começando a sentir a presença do nosso Deus. Vai começando a sentir a presença do Espírito Santo. Você não é daqui, você está aqui, mas está caminhando e a subida é íngreme. Você está na direção do céu, na direção do alto, na direção do alto. Para o crente, irmãos, a gratidão é diferente para quem não é crente. Para nós é mais difícil. Entenda isso. Para nós é mais difícil, entre aspas, né? Porque no dicionário, na vida fora de quem não é de Deus, de quem não serve a Deus, a pessoa ela só tem gratidão quando recebe um benefício. Opa, eu recebi um benefício, eu recebi, então eu sou grato. Não é essa a ordem que Deus está te dando, através do Espírito Santo. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Porque quando Deus diz, em tudo dai graças, o verbo dar está no modo imperativo. Deus está te dando uma ordem. Deus não está te dando um conselho. Deus não está te pedindo um favor. Ele está te dando uma ordem. Em tudo dai graças. E Deus é poderoso e pode dar ordem. E se você tem juízo, você vai obedecer. Quem obedece aqui diz amém. Quem está disposto a obedecer essa ordem de Deus que diz, em tudo dai graças. Eu vou te ensinar o poderoso aqui, para que em tudo você dê graça. Quem quer aprender diz amém. Amém. A Bíblia diz, em tudo dai graças, e não por tudo dai graças. Preste atenção nisso, faz toda a diferença. Em tudo dai graças é diferente de por tudo dai graças. Eu ouvi uma ilustração do pastor Augusto Nicodemos. Se alguém já ouviu, amém. Se você não ouviu, ouça. Um jovem sonhava ser missionário e orou a Deus, e orou ao Senhor, e ele, o pastor dele, eu quero ser missionário, e meus pais, eu quero ser missionário, e foi orando a Deus, numa agência missionária, e abriu uma porta para esse garoto. O jovem missionário recebeu a missão de Deus, de ir ministrar a palavra de Deus, de fazer missões em um país na savana africana, muito isolado, algo muito fechado. E esse jovem missionário, ele entra em um avião, né, sai do seu país de origem, vai para o continente africano, e quando chega na África assim, tem lugar que você tem que ir em um avião menor, tem lugar que você tem que ir em um barco grande, tem lugar que você tem que ir em uma canoa pequenininha, e o garoto chega onde ele vai fazer missões, as pessoas soltam ele e dizem, filho, agora é você, o Espírito Santo, e o povo que você pediu para fazer missões. O missionário chega na aldeia e alguma coisa já o assusta, porque ele vê, irmão Tiago, um monte de caveira, cabeças humanas por todo lado. Ele entendeu que estava em uma tribo de canibais. Os nativos veem o missionário, pegam ele, levam. É um poste alto assim, coloca ele amarrado, um caldeirão grande embaixo, uma fogueira enorme. Pastor Gilson, ele é cozinheiro, sabe do que eu estou falando aqui. O chefe da tribo canibal já estava, pastor Gilson, com uma faca daquela de chefe, bem amolada,
cortando os temperos. Aqui está a cenoura, aqui está a batatinha, aqui está o cheiro verde. E o coitado do missionário dizia: de carne aqui só tem eu, meu amigo. Então, o cardápio hoje é missionário. E aquele jovem, irmãos, vê a hora que o chefe de cozinha da tribo indígena, da tribo canibal, chama alguém e diz: pega minha faca, vai lá e corta um pedaço da carne dele e traz para ver o sabor. Aí alguém vai e corta um pedaço da batata da perna do missionário e leva para o canibal, e ele come aquele pedaço de carne e balança a cabeça: mas que carne ruim! Nunca vi uma carne tão ruim na minha vida. Solta esse infeliz e manda ele embora. O missionário sai dando glória a Deus e alegria, correndo até o rio que deixaram ele para pegar ele de volta. Ele nunca mais voltar ali. Deixa eu te contar a moral da história. Esse missionário tinha sofrido um acidente. Ele perdeu uma das pernas. No lugar da perna natural, colocou uma prótese. A prótese é borracha. Quando cortou, era um pedaço da prótese, não era carne humana. Entenda o que eu quero te dizer. Ninguém, irmãos, quando perde uma perna, vai dizer: oh, eu estou dando graça porque perdi minha perna. Não. Meu Deus, em tudo eu te dou graças. Porque se eu perdi essa perna, é porque o Senhor tem algum propósito com isso. Aplauda o nome de Jesus, porque Ele salvou a vida do missionário. Perdeu a perna, em tudo dai graças. Para você sempre dar graças a Deus, irmãos. Olhe para mim aqui, preste muita atenção nisso. É o tempo ele voa, tá bom? Preste muita atenção nisso. Para você dar graças em tudo, você precisa olhar, em primeiro lugar, para Deus. Quem entende que Deus é bom aqui diz aleluia. Quem entende que Deus é justo diz glória a Deus. Quem entende que Deus é amoroso diz aleluia de novo. Então preste atenção, meus irmãos. Para que em tudo você dê graças, os seus olhos precisam estar em primeiro lugar em Deus. O missionário podia dizer: eu perdi minha perna, mas Deus é bom. Em tudo eu dou graças. Eu perdi minha perna, mas o meu Deus é justo. Em tudo eu dou graças. Eu perdi minha perna, mas o meu Deus é amoroso. Em tudo eu dou graças. Por isso que eu te digo que a gratidão para um cristão evangélico é mais difícil que qualquer pessoa do planeta. Quem não crê em Deus não consegue ser grato no nível de um crente. Em tudo nós vemos a boa mão de Deus. E esses judeus, irmãos, saíram de suas cidades e vão na direção do Monte Sião. Abre a sua Bíblia e deixa lá nos Salmos. Amém. Vamos passear um pouco aqui bem rápido. Salmo 120. Salmo 120. Bem no meio da sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no meio. Possivelmente vai chegar no livro dos Salmos, se não for Bíblia de estudo. Abre a sua Bíblia bem no meio. Salmo 120. 1, 2, 3. Vamos lá. Salmo 120. Então, meus irmãos, tinha essa primeira reunião para sair da sua cidade. Os que iam sair lá de Paraty. Eles liam esse salmo aqui, 120. Salmo 120, versículo 1 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Então, ouça bem isso aqui. Pastor, aqui eu estou citando esses textos para a igreja toda. Não sei se as pessoas vão conseguir entender isso. A comunidade cristã, irmãos, vai continuar andando. Quem me entende diz amém. E nós precisamos andar nesses moldes. A comunidade cristã sou eu, é ele, é vocês. Somos nós, amém? E nós vamos andar nessa toada. Quando ia sair da sua cidade, lia o Salmo 120, versículo 1, porque isso daí é uma oração ao Senhor. Levante sua mão direita para você. Eu vou profetizar aqui, irmãos. Se você quer receber isso, levante sua mão. Levante uma das mãos assim, não perca tempo não. Fale assim: eu vou começar. Tudo que eu vou fazer orando. Pode abaixar sua mão, olha para aqui. Salmos é o primeiro, né? O primeiro salmo de romagem ou salmo de peregrinação, como eu chamei aqui, são os dois nomes, né?
Eu vou preferir chamar salmo de peregrinação por hoje, porque nós vamos morar no céu. Quem vai morar no céu aí diz glória a Deus. Nós estamos aqui de passagem. Então, aí irmãos, li esse primeiro salmo, já começou a andar. Já começou o trajeto na direção do Monte Sião. Segundo salmo, Salmo 121, versículo 1. Levantarei os meus olhos para o monte de onde veio o meu socorro. Um salmo muito conhecido, por sinal. Quando chegava a estrada que estavam as montanhas, então os viajantes se preocupavam com assaltos e perigos. Você vai passar em um lugar, você sabe que tem duas montanhas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E era nessas montanhas que os ladrões se escondiam para assaltar as pessoas. O povo de Deus nesse dia, irmão Paulo Neném, o povo de Deus nesse dia, em vez de olhar para os montes e pensar nos ladrões que estavam nas montanhas, eles olhavam para os montes e desviavam o olhar, rapidamente olhavam para o céu, porque sabia que do céu, amém, é do céu que vem o socorro, é do céu que vem, amém, as bênçãos espirituais. Então nas dificuldades, não olhe para o problema, eleve os seus olhos para o alto, para os montes, e olhe para o céu, de onde há solução para todo tipo de problema. Vamos profetizar, levante sua mão direita para o céu, levante sua mão direita para o céu com muita fé, e fale assim: não vou olhar para as dificuldades, mas pela fé, eu vou olhar para o céu, para o alto, de onde vem meu socorro. Pode abaixar sua mão. Olha a grandeza, irmãos, e o poder que é um povo que tem gratidão ao Senhor. Esse daqui é um dos meus prediletos. Você chegou no Salmo 122. Esse daqui é um dos meus prediletos, irmão. Eu sei o poder que há nisso aqui. Eu sei o poder que há nisso aqui. É por isso que você não veio faltar um culto sequer. O Wesley nem sei se vai para a escola essa semana. A gente vai ver se ele consegue fazer repouso, mas para a igreja ele vem. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Irmãos, tem crente que vacila, irmãos. Se eu chegar, irmão Maurício, na frente do prefeito municipal e eu vou falar, eu posso até falar para ele que é difícil gerir uma cidade que é, mas ser gestor de uma cidade dessas é algo humano. Cuidar de uma igreja como o pastor Wellington cuida aqui é espiritual. O que é mais difícil? Quem consegue me responder aí? A igreja. Se você não tinha essa compreensão, hoje tem. 1 milhão de vezes mais difícil você cuidar de uma igreja dessa daqui do que você ser prefeito de uma cidade. Ah, prefeito, o seu trabalho não é difícil, não, é humano. Ele se preparou para isso, ele tem que foi chamado para isso. Aqui não. Aqui é espiritual. Salmo 122, versículo. Peguei, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmão, eu poderia usar todo o meu tempo só aqui, então já resolvi o problema. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria é ir para a casa de Deus. A caminhada está no começo. As famílias vão se encontrando à medida que os caminhos se unem, e todos se alegram pela ideia de ir para a casa de Deus. Quilômetros e mais quilômetros, irmãos, e o povo de Deus andando a pé, e uma alegria no coração. Estou indo para a casa de Deus. Esse negócio de um fica em casa, não, é todo mundo. Une a família e vai todo mundo para a casa de Deus. Se você tem alguém na sua casa que ainda não é cristão, eu te dou um conselho para que você não falte um culto sequer. Porque o não crente vai olhar o compromisso que você tem com Deus, e o mundo espiritual vai se mover. O que eu vejo muitas vezes, irmãos, é, por exemplo, uma mãe que está com dificuldade com um filho. Aí a dificuldade do filho impede ela de vir para a igreja, e fica arrebentado os dois, a mãe e o filho. Se a mãe fosse quintura, né? Em Barreira a gente fala assim, quintura. Se a mãe fosse quintura, ela dizia: ó, eu não sei se você vai para a rua, eu não sei se você vai se drogar, eu não sei para onde, mas eu vou para a casa de Deus e vou orar por ti. Marchava na direção da casa de Deus, irmão. É assim que se resolve o que é difícil, irmão. O que não tem solução aqui na terra, a solução tem que vir do céu.
A importância de estar na casa de Deus. A importância de estar na casa de Deus. Eles adiantaram. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Não, nós não profetizamos o Salmo 122, nem profetizar. Amém? Levante sua mão direita para o céu. Levante sua mão direita para o céu. Fale assim: eu vou me alegrar. Cada vez mais. Quando vier a casa do Senhor. Pode abaixar sua mão. Salmo 123, versículo 1. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus, olhando para o céu. A jornada passa por lugares sombrios e profundos. O sol é rochoso, muito quente durante o dia, muito frio à noite. E o povo de Deus, sabendo que esse calor intenso durante o dia e o frio intenso durante a noite pode gerar um monte de doenças. Mas os olhos deles estavam onde? No céu. De um Deus que não tem gripe certa, não tem virose certa, não tem câncer, não tem AIDS, não tem doença que fique em pé diante de Deus, irmãos. É um sim de Deus lá no céu, e qualquer doença aqui na terra tem que cair por terra em nome de Jesus. Tem essa não. Ah, não, é incurável, tem que ser no médico. Amém, que aí o médico vai, você está fazendo o seu dever humano. Mas não deixe de fazer o seu dever espiritual, orar ao Senhor e pedir a Deus. Levante sua mão direita para o céu, vamos profetizar. Fala assim: eu vou olhar somente para Deus. Pode abaixar sua mão. Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Agradeça a Deus, irmãos, pelo livramento. Agradeça a Deus pelos livramentos. Durante a caminhada o povo recebe vários livramentos. No lugar deserto tem feras, tem serpentes, tem espinhos, tem os perigos do caminho. E eu falo muito aqui sobre dualidade, antônimo. Se eu tiver que falar um antônimo, ainda que no dicionário não esteja assim, se eu tiver que falar um antônimo para gratidão, chama-se reclamação ou murmuração. Pare de murmurar, irmãos. Pare de reclamar. E viva uma vida de gratidão a Deus. Você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor quando você parar de murmurar e de reclamar. Levante sua mão direita para o céu, vou profetizar. Glória a Deus. Fale assim: eu vou parar de reclamar e de murmurar e vou agradecer cada vez mais ao meu Deus. Pode abaixar sua mão. Salmo 125, essa a gente canta aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma declaração de confiança no Deus verdadeiro, irmão. Vendo de longe as fortalezas da cidade, no alto do monte Sião, as pessoas ficavam admiradas com a grandeza daquele templo. Deus está ao nosso redor para nos proteger. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Quantos creem nisso, diga aleluias. Levante sua mão direita para o céu, vamos profetizar. É uma noite de bênção para a nossa igreja, irmãos. Vale assim: eu vou confiar em Deus acima de tudo. Glória a Deus. Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Consolo para as dificuldades, irmãos. Tudo que Deus fez de bom. O pau está quebrando, a coisa está apertando. Você vai lembrar de quê? Ai, que felicidade o dia que nasceu meu filho primogênito. Que felicidade o dia que nasceu meu segundo filho. Que felicidade foi o dia do meu casamento. Que felicidade o dia que eu entreguei minha vida para Cristo. Que felicidade o dia que eu fui batizado nas águas. Quem está me entendendo vai dando glória a Deus aí. Quem está me entendendo vai dando aleluia. Porque o Senhor, irmãos, ele é esse consolo sempre que você precisar. Por isso o Espírito Santo, o Paracletos, é chamado de Consolador. Você olha para tudo que ele fez, fica revigorado, fica animado. Glória a Deus. Aleluia. Levante sua mão direita para o céu, vamos profetizar. Fala assim: o Senhor consola. Sempre que eu precisar. Pode abaixar sua mão. Salmo 127.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 27:1. Proteção para a sua família, proteção para a sua cidade. Durante a viagem todos pediam proteção para as suas residências e as casas que deixaram para trás. Irmãos, se fosse nos dias de hoje e todo mundo aqui na Lapa fosse crente, no período da festa dos tabernáculos não ia ficar nem um habitante na cidade. Todo mundo ia sair, a casa ia ficar sozinha, vazia, humanamente falando. Mas no caminho, esse povo orava pelas suas casas, orava pela sua cidade, orava pelo seu município. Amém? Levante sua mão direita para o céu, vamos profetizar. Fale assim: a minha casa está nas mãos de Deus. Fale assim: a minha cidade está nas mãos de Deus. Pode abaixar sua mão. Salmo 128. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Oração pela tua família, irmãos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus tios, primas, pessoas que têm um laço familiar com você. Você precisa ser grato a Deus e orar a Deus em gratidão pela vida dessas pessoas. Vamos profetizar. Levante sua mão direita para o céu. Cadê o baterista? Onde está acordado? Meu amigo Enzo ali. Orar pela vida do meu amigo agora, né? Amém? Irmã Carol, né? Junto com o papai ali. Amém? Fale assim: meu Deus, eu sou grato pela minha família. Fale assim: meu Deus, cuide da minha família. Aplauda bem forte o nome de Jesus, irmão. Vamos continuar profetizando. Vamos continuar nessa direção que Deus quer para nós. Salmo 129. O Senhor é justo, Ele cortou a corda dos ímpios. Salmo 129:4. Eles davam louvor, irmãos. Porque os salmos, eles eram cantados, irmã Dionísia. Era caminhando e cantando. Era caminhando e cantando para Deus. Era caminhando e cantando. Enquanto caminhava, cantava. Ninguém via cansaço, ninguém via a hora passar. Porque enquanto caminhava, cantava para o Senhor. Esse louvor de adoração, esse louvor de elogio, esse louvor na direção de Deus. O louvor abençoando isso, o louvor abençoando aquilo. E nesse momento aqui, irmãos, era hora de louvar pela libertação. Para eles, um povo que já foi escravo no Egito 430 anos, um povo que foi escravo em Babilônia 70 anos, para você e para mim, a libertação é maior ainda. O diabo teve acesso à sua casa um dia e a minha, mas Jesus, que é poderoso, nos libertou disso. Essa é a maior libertação que existe. Os demônios, Satanás, olha para a tua casa hoje e diz: na casa do Tiago eu não posso ir, porque tem um general na casa dele, se eu for lá eu me arrebento todo. É assim, irmãos. Na casa do diabo, aí se eu pisar o pé lá, eu me arrebento inteiro, porque está lá o irmão Ailton, está lá a irmã Noelle, está lá a irmã Naeli, está lá a irmã Ayla. Meu irmão, é essa proteção, esse nível de libertação, que o diabo olha para você, mas não pode tocar em você, nem ele, nem no demônio. E o povo de Deus cantava isso, agradecendo ao Senhor pela libertação. Vamos profetizar. Levante sua mão direita para o céu. Nós cantamos isso também na igreja. Fale assim: eu sou livre. Fale mais forte: eu sou livre. Ah, meu Deus, vamos continuar profetizando. Salmo 130, versículo 1. Das profundezas te clamo a ti, Senhor. Oração íntima com Deus, irmãos. Oração de profundidade. Oração de quem tem intimidade com o Senhor. À medida que se aproximavam de Jerusalém, sentiam cada vez mais a presença de Deus, e cada um começava a se preocupar com seus pecados, porque eles iam lá para pedir perdão, oferecendo sacrifício a Deus. O clima agora era de contrição e arrependimento. Olha para aqui e preste muita atenção nisso. Vou pedir para o meu maestro ali parar o fundo de Deus. Só um segundo, 10 segundinhos, pastor Deus. Segura de tudo. Chave para você que já é crente, quer morar no céu e não perder a vida eterna. Arrependa-se dos pecados. Aleluia. Não é quem entrega a vida que vai morar no céu, não. Para Jesus, não. É quem entrega a vida para Jesus e persevera até o fim. Eu pequei, eu me ajoelho, peço perdão a Deus e sigo minha caminhada. Eu pequei, eu me ajoelho, peço perdão a Deus e sigo minha caminhada. Isso é perseverar até o fim.
Deixa o pecado te matar e nem matar ninguém na sua casa. O povo judeu cantava um louvor, esse dos Salmos 130, já se preparando para ir pedir perdão para Deus, vai colocar a música. Obrigado, maestro. Levante sua mão direita para o céu, vamos profetizar. Fale assim: quando eu pecar, eu vou me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Faça esse voto com o Senhor, irmãos. Pode ter certeza, se você viver desse jeito, você já é salvo. Você já entregou a vida para Cristo. Jesus já perdoou seus pecados. Você está na caminhada para morar lá no céu. Não esqueça que eu falei que esse caminho era íngreme. Você sai de um lugar baixo e vai para um lugar alto. Você sai de um lugar baixo e vai para um lugar alto. Não esqueça disso. Você está na caminhada para ir morar no céu. Salmos 131, versículo 1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercita em grandes matérias, nem coisas muito elevadas para mim. O Salmo 131, quando é cantado em Israel, irmãos, é um tipo de entrega ao coração nas mãos de quem? De Deus. Não esqueça disso. A reflexão sobre a vida continua na caminhada. Todos já estão pensativos, emocionados por chegar o tempo de Deus. Este hino ensina a humildade na presença de Deus para você entregar o seu coração nas mãos de Deus. Nunca entregue seu coração, irmãos, na mão de alguém errado. De tudo se deve guardar, guarde o seu Provérbio de Salomão. Seu coração precisa ser entregue 100% nas mãos de Deus. E o que eu vou falar aqui é forte. Se eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Se minha esposa me abandonar, meu coração continua em Deus. Se meus filhos decidirem não me amar, o meu coração continua em Deus. Porque amar é decisão. Amar não é sentimento não, irmãos. Pela Bíblia não. Eu amo o Wesley, amo a Débora. A minha vida inteira eu vou amá-los e lutar pela vida deles, para que eles continuem nos caminhos do Senhor. Mas se ele quiser me amar, é uma decisão dele ou não. Se ela quiser me amar, é uma decisão dela ou não. Eu, como pai, eu exijo respeito na minha casa. Casa precisa ter pai e mãe. Tem que ter uma figura de referência. Eu exijo respeito, isso eu exijo. Amar é uma decisão deles. Não parte de mim, não. Amar é uma decisão deles. Podem decidir me amar ou não. Eu vou amá-los para sempre. Eu já decidi, vou amá-los para sempre. Então, profetizar, levante sua mão direita para o céu. Fale assim: Senhor, eu entrego meu coração em tuas mãos. Salmo 132, versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Salmo 132, 1. Confiança nas promessas de Deus. As palavras de Deus eram faladas o tempo todo, andando pelo caminho. Em suas orações clamavam a Deus pelas promessas, pedindo que se cumpram cada uma delas em suas vidas. Irmãos, eu creio que vou morar no céu. Quem crê que vai morar no céu diz glória a Deus. Eu creio que estou andando para morar no colo do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Quem também crê nisso diz aleluia, irmãos. Nós estamos numa caminhada e a palavra de Deus sempre ela se cumpre, irmãos. A vitória é certa, ela vem do poder do nome de Jesus. Não está na minha força nem na sua força, ela está na força do Espírito Santo que tem me guiado e tem te guiado, irmãos. Vamos profetizar. Levante sua mão direita para o céu e fala assim: meu Deus, não esfria a minha confiança nas tuas promessas, em cada uma delas. Amém? Salmo 133. Esse aqui o pastor Wellington prega esse salmo aqui, que eu ficaria aqui uma semana só ouvindo o servo de Deus pregando sobre o Salmo 133. Ele pregou na semana de cultura evangélica. É lindo demais, irmão. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam, hein? E por que é que tem crente saindo da igreja para casa? Tem algo errado aí. Está batendo. Deus diz que ama essa união aqui. A irmã lá do Sergipe, os outros aqui da Bahia, todos aqui estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho meu defeito, você tem os seus, mas nós estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. E isso é obra de Deus e poder de Deus. Não saia da igreja não por nada. Ou então você pega e arranca o Salmo 133 da sua Bíblia.
tem duas soluções. Ó, com bom, com suave, os irmãos vivam é na união que Deus ordena a bênção. Quantos que entendem, digam glória a Deus. Glória a Deus. É na união que o Senhor ordena a bênção. Não esqueça disso. Esse negócio de crente fica em casa, irmãos, isso é coisa de pandemia. A pandemia passou. Covid, com fé em Deus, né? Aquele Covid forte, ele que veio já está no quinto dos infernos para dentro. Tem gente chorando para aquela desgraça voltar, perdão a palavra que eu estou falando aqui, mas tem gente torcendo para o Covid voltar, irmãos, terrível isso. E ele vai bem para longe em nome de Jesus, bem para longe de nós. Ó, com bom e consuado que os irmãos vivam vamos profetizar, levante sua mão direita para o céu. Fale assim: eu não vou perder minha comunhão, mas eu vou viver em união com os meus irmãos. Aplauda o nome de Jesus, que não é fácil não. Essa não é fácil não, irmão. E por fim, e não menos importante, Salmo 134. Levantai as vossas mãos no santuário, ou na casa de Deus, e bendizei ao Senhor. Adoração na casa de Deus. Chegamos ao tempo. Quem está na casa de Deus aqui diz aleluia. Todos estão juntos adorando a Deus. Todos estão adorando a Deus aqui. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Já amanheceu o dia, estamos aqui louvando com as mãos erguidas. A caminhada foi longa, mas valeu a pena. Não existe maior prazer em adorar a Deus do que adorar o Senhor na casa de Deus. Eles acreditavam em Deus, mas eles saíam de suas casas e iam para a casa de Deus. É por isso que eu não confundo as coisas, irmãos. Irmãos, tem gente que trabalha com escala, entenda isso. E a pessoa não pode estar aqui, amém, glória a Deus pela vida dele, né? Agora pense, alguém está em casa agora e tendo um culto aqui. Não é bom, irmão. Não é bom tomar essa decisão. Não é bom. Porque é um culto ao Senhor.